Bom, pessoal, sou Otiniel Cabral e hoje estamos aqui para falar dos 10 melhores livros lidos no ano de 2017. Escolher 10 melhores livros, venhamos e convenhamos, não é uma tarefa fácil. Li livros bastante interessantes e que alguns meio que ficou difícil, de escolher qual seria mais considerável, mais importante, para estar nesse top 10. Então vamos lá apresentar quais foram os 10 melhores livros lidos em 2017. Primeiro livro lido em 2017, a ordem ela não será por questão de importância, mas será de forma aleatória. Então, o livro Maridos Perseguindo a Excelência, de Lou Priolo. Um livro bastante interessante que mostra a importância do marido ele buscar conhecer mais a sua esposa, buscar crescer mais no Senhor, traz muitos princípios bíblicos, apresenta muitas verdades básicas acerca do que é ser um marido segundo a palavra de Deus. Então esse livro aqui me marcou muito e é um livro que, creio eu, também pode ajudar você melhorar ainda mais o seu relacionamento com sua esposa na condição de maridos. Qual será o próximo livro? É também vinculado a marido e ao contexto familiar, que é Sexo, Romance e a Glória de Deus, de C.J. Mahane, e com um capítulo de sua esposa Caroline Mahane. Esse livro aqui é excelente, principalmente para você compreender melhor o sexo dentro do casamento, compreender como é que Deus fez com que algo tão importante como o sexo ele fosse desfrutado do casamento de uma forma bela e de uma forma que glorifique e exalta a Deus. Ele vai usar muito Cantares de Salomão e ele vai mostrar que Cantares de Salomão apresentam uma linguagem, digamos assim, que expressa essa relação de intimidade com o seu companheiro. Então, Sexo, Romance e a Glória de Deus. Um outro livro também que faz parte dos top 10 é A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma, de Michael Rivers. Este livro aqui ele foi importantíssimo porque foi a partir dele que eu fui introduzido à história da Reforma. Até então eu só tinha ouvido falar o que foi a Reforma Protestante, por alto, como é que aconteceu, mas a partir desse livro foi que eu tive uma noção mais ampla, mais clara da Reforma Protestante. Aqui Michael Rivers ele vai apresentar o contexto pré-reforma, ele vai apresentar os principais reformadores, como Lutero, Calvino, Zwingli, a reforma na Inglaterra, os puritanos. Então é um livro muito bacana e de uma perspectiva histórica. A Chama Inextinguível, de Michael Rivers. Um outro livraço foi esse, Teologia dos Reformadores, de Timothy George. Esse livro aqui é diferente do livro A Chama Inextinguível. A Chama Inextinguível ele vai falar sobre a história da reforma. E Teologia dos Reformadores vai apresentar os pensamentos teológicos dos reformadores, ou de alguns reformadores, a saber, Lutero, Zwingli, Calvino e Menoscinos. Então, se você quer entender melhor como pensavam os reformadores, esse é o livro. Ainda sobre a Reforma Protestante, um outro livro também assim, um pouco mais simples, mas não menos importante, é Por que a Reforma Ainda é Importante, de Michael Rivers e Tim Chester. Esse livro aqui, ele meio que é um complemento a esse outro livro. Aqui trata da parte histórica e aqui mais da parte doutrinária, da parte mais teológica da reforma, como o conceito de escritura, o conceito de pecado, o conceito da justificação pela fé, da graça. Então isso aqui é bastante importante e também mostra como é que se desenvolveu em relação à igreja medieval e às ideias dos protestantes. Por que a reforma ainda é importante, de Tim Chester e Michael Rivers. Um outro livro, agora mais no âmbito da homilética, da pregação, é O Pregador Contemporâneo e o Texto Antigo, de Sidney Graydon. Esse é um livraço. Se você é um pregador, se você é um transmissor da Palavra de Deus, deve adquirir esse livro, porque aqui o
Greatness, né, o Sidney, ele vai juntar, né, a parte hermenêutica com a parte da homilética. Então isso aqui é fantástico. Geralmente você pega um livro mais de homilética e apresenta mais a relação da pregação. Aqui não, ele une as duas partes. Então vale muito a pena. O pregador contemporâneo e o texto antigo. Esse aqui foi lançado esse ano que passou, 2017. Né, Cativo à Palavra, a biografia de Lutero. Então assim, também ajudou muito, né, a entender quem foi Lutero, todos os trâmites aí que passaram por Lutero, e é uma biografia muito consolidada. Dos vários livros que eu li sobre a Reforma Protestante, é raro você não ver uma citação de Roland Bailey, né, que é o autor do livro Cativo à Palavra. Além do livro Cativo à Palavra, agora a gente vai entrar em um livro que exige bastante de leitura, que é o livro Há um Significado nesse Texto, de Kevin Van Hoosen. É simplesmente um livraço. Então eu compreendo que todo aquele que faz seminário, que é pastor, que faz teologia, que estuda, que gosta de estudar a palavra, deve ler esse livro. Por quê? No meu pouco entendimento, esse livro aqui é uma apologética, né, digamos assim, ao valor da interpretação e da hermenêutica frente às ideias pós-modernas. Né? Por exemplo, a pós-modernidade, ela prega um relativismo, ela prega que não existe mais uma autoridade em relação ao texto, em relação ao autor, ou até mesmo em relação ao leitor. E aqui o Kevin Van Hoosen, ele vai combater essas ideias. Ele vai, por exemplo, dialogar muito com Derrida e a sua ideia de desconstrução. Ele vai mostrar por que ele não defende essa ideia. Ele vai dialogar com outros teóricos da literatura, como também filósofos, como Bakhtin, como Horthy, pouquíssima coisa com Foucault. Então, assim, aqueles principais teóricos da literatura e da filosofia, o Kevin Van Hoosen, ele vai abordar nesse texto. Né? E ele vai defender que sim, né, existe autor, leitor e o texto. Vale a pena ler esse livro, um livro bastante filosófico, mas que é muito legal. Há um significado nesse texto. Além desse livro, a gente vai ter também o Guia Profético para o Fim dos Tempos. Você vendo esse título, você pode até pensar, mas acho que deve ser algo muito místico, algo de especulações acerca das questões escatológicas. Ledo engano. Dos livros que eu li, né, sobre escatologia, eu considero o melhor que diz respeito à apresentação panorâmica das questões escatológicas. Porque, no geral, quando você vai ler um livro de escatologia, às vezes se detém apenas as questões do amilenismo, do pré-milenismo, do pós-milenismo, e o pré-milenismo às vezes se divide no histórico e no dispensacionalista. Aqui ele vai mostrar as várias interpretações vinculadas à escatologia, de Gênesis a Apocalipse. Então não vão ser apenas essas correntes interpretativas acerca do milênio, mas uma abordagem muito mais ampla e muito mais completa. Vai abordar o que é um aliancista, o que é um neoaliancista, o que é um dispensacionalista, como é que são as interpretações de Mateus capítulo 24, as interpretações em Gênesis, as alianças. Então assim, é um livro bastante completo, um livro, não sei se dá para vocês verem, mas todo colorido, muito ilustrado, traz muitos quadros que ajudam a compreender melhor o texto, o contexto, ajuda o leitor a ter melhor entendimento sobre as questões. Ele vai trazer os vários pontos de vista acerca das questões escatológicas. E para concluir, né, os 10 melhores livros, a gente tem a Teologia do Novo Testamento, de George Leiden. Simplesmente um livraço, são mais de 800 páginas. E o que eu gosto muito aqui nessa teologia é que o Leiden vai dialogar muito, né, com escritos judaicos, com as melhores concepções da época, né, apesar que é um livro que já está um pouco desatualizado, mas ele vai dialogar com Rudolf Bultmann, com Karl Barth, com vários teóricos que de alguma maneira, em alguma medida, trouxeram alguma contribuição para o entendimento da teologia do Novo Testamento. A teologia do Novo Testamento não é a mesma coisa que teologia sistemática, mas sim
É uma teologia bíblica do Novo Testamento. E eu acho interessante também a forma como o Leide organiza a sua obra, né? Ele divide primeiro nos Evangelhos, né? Depois Atos, o pensamento paulino, as cartas gerais, o Apocalipse. Então, assim, é um livro muito bacana. Se você quer conhecer melhor sobre a teologia do Novo Testamento, a linguagem às vezes não é fácil, né, a sua compreensão, mas é um livro riquíssimo. Teologia do Novo Testamento, de George Heidel Lado. Então, esses foram os 10 melhores livros, né, que eu considerei nesse ano de 2017. Um outro livro que eu li em e-book, mas que também foi muito bom, é Pregação Pura e Simples, de Stuart Hall. E aí, terminou 2017 e já temos as metas para 2018 e possivelmente estarei compartilhando quais serão os livros que eu estarei lendo agora em 2018. Então, até o próximo vídeo.